Daniel acordou com o som de aparelhos ao seu redor. Primeiro veio o cheiro forte de hospital. Depois, a luz branca no teto. E só então a dor. Uma dor funda, pesada, espalhada pela cabeça como se alguém tivesse colocado um peso dentro do crânio dele. Ele tentou se mexer, mas o corpo respondeu devagar. Ao lado da cama, sua mãe segurava sua mão com força. Seu pai estava em pé, perto da janela, calado. Por alguns segundos, Daniel não entendeu onde estava. Então sua mãe percebeu que ele havia acordado. Daniel. A voz dela quebrou no meio do nome. Ela começou a chorar, antes mesmo que ele conseguisse responder. O médico veio logo depois. Disse que Daniel tinha sofrido um acidente. Uma queda. Uma pancada forte na cabeça. 2 dias em coma. Mas estava vivo. Tinha tido sorte. Daniel ouviu tudo tentando organizar as informações dentro da mente. Ele lembrava do próprio nome. Lembrava da casa. Lembrava do trabalho. Lembrava dos pais. Mas os últimos dias eram um buraco escuro. Um espaço vazio, onde deveria haver alguma coisa. O médico disse que aquilo era normal, que a memória poderia voltar aos poucos, que ele não deveria forçar. A mãe concordava com a cabeça, mas não olhava para ele como quem estava aliviada. Olhava como quem ainda tinha medo. Naquela tarde, quando o quarto ficou em silêncio, ela passou a mão no cabelo dele e perguntou baixo: "Você estava sonhando com Rafael?" Daniel abriu os olhos. "Quem é Rafael?" A pergunta caiu no quarto como um copo quebrando no chão. A mãe parou de respirar. O pai, que estava sentado no canto, se levantou devagar. Daniel olhou para os dois, esperando que alguém explicasse. Mas ninguém explicou. Sua mãe começou a chorar. Seu pai saiu do quarto sem dizer uma palavra. E foi ali que Daniel entendeu que Rafael não era apenas um nome. Era alguma coisa que todos conheciam. Menos ele. Mais tarde, uma enfermeira comentou que, durante o coma, Daniel repetiu aquele nome várias vezes. Rafael. Sempre o mesmo nome. Às vezes como pergunta, às vezes como pedido, às vezes como se estivesse chamando alguém que precisava voltar. Daniel tentou encontrar aquele rosto dentro da própria memória. Nada. Nenhum amigo. Nenhum colega. Nenhum parente. Nenhum vizinho. Nenhuma lembrança. Nenhum Rafael. Mas se aquele nome não significava nada, por que sua mãe havia chorado daquele jeito? E por que seu pai tinha saído do quarto, como se não suportasse ouvir a resposta? Naquela noite, Daniel ficou acordado olhando para o teto do hospital. A dor na cabeça parecia menor do que a pergunta que não parava de crescer. Quem era Rafael? E por que todos pareciam ter medo daquela pergunta? Daniel recebeu alta 3 dias depois. Voltou para a casa dos pais porque ainda precisava de cuidados. A mãe preparava comida sem perguntar se ele estava com fome. O pai falava pouco. Tudo naquela casa parecia familiar. Os móveis, os quadros, o cheiro de café no fim da tarde. Mas agora havia uma coisa errada. Uma ausência ocupando espaço demais. Daniel esperou uma noite inteira antes de tocar no assunto. Sentado à mesa da cozinha, perguntou: "Mãe, quem é Rafael?" Ela deixou a colher cair dentro da pia. O barulho foi pequeno, mas o silêncio depois dele foi enorme. "Você precisa descansar, Daniel. Eu perguntei quem é Rafael." Ela enxugou as mãos no pano de prato, sem olhar para ele. "Talvez seja melhor você lembrar sozinho." Aquilo não era uma resposta, era uma confirmação. No dia seguinte, Daniel começou a investigar. Primeiro mandou mensagem para um amigo antigo, depois para uma prima, depois para a ex-namorada. Não fez perguntas diretas. Começou devagar. Falou do acidente, falou da memória falhando. E então,
escreveu o nome: Rafael. As respostas vieram com uma naturalidade que o assustou. Você ainda não lembra dele? Meu Deus, Daniel, sua mãe me contou. Talvez seja melhor você falar com seus pais. Quanto mais ele perguntava, mais o mundo parecia inclinar para um lado impossível. Todos conheciam Rafael. Todos. A ex-namorada disse que Rafael era mais fechado que Daniel, mas mais engraçado quando bebia. Um amigo lembrou de uma briga dos dois numa festa. A prima falou de uma viagem para Gramado, quando Rafael ficou perdido por quase 1 hora e voltou rindo, como se nada tivesse acontecido. Cada pessoa entregava um pedaço de uma vida que Daniel não reconhecia. E então vieram as fotos. A primeira foi enviada por uma tia. Daniel e Rafael na praia, ainda crianças. 2 meninos queimados de sol, com areia nas pernas e o mesmo sorriso torto. Daniel ampliou a imagem. Ficou olhando para o rosto do outro garoto. Nada. A segunda foto veio de uma prima. Natal de 2008. Daniel sentado no sofá. Ao lado dele, um rapaz de camiseta escura, com o braço apoiado em seu ombro. Rafael. Depois vieram aniversários, formaturas, almoços de família, fotos antigas, fotos recentes, fotos impressas, fotos digitais. Daniel começou a vasculhar gavetas. Encontrou álbuns que não lembrava de ter visto. Em quase todos, Rafael estava lá. Às vezes no canto, às vezes no centro, às vezes olhando para Daniel com uma intimidade que não se falsifica. Não era possível que todos estivessem mentindo. Não daquele jeito. Não com tantas datas, tantos detalhes, tantas fotos. E mesmo assim, dentro da cabeça de Daniel, Rafael continuava sendo um estranho. Não havia voz, não havia cheiro, não havia lembrança de risada, não havia infância compartilhada. Apenas provas, provas demais. Naquela noite, Daniel espalhou as fotos sobre a cama. Ficou olhando para uma imagem dos 2 adolescentes. Rafael fazia careta para a câmera. Daniel ria ao lado dele. A foto mostrava felicidade, mas a memória não entregava nada. Foi ali que ele entendeu que não estava tentando descobrir quem era Rafael. Estava tentando entender como alguém conseguia esquecer o próprio irmão. Naquele momento, Daniel percebeu que o problema não era apenas não se lembrar de Rafael. O problema era que todas as outras pessoas lembravam. As fotos existiam, as histórias existiam, as memórias existiam. E sinceramente, se você gosta de histórias em que uma única pergunta é capaz de virar uma vida inteira de cabeça para baixo, aproveite agora para se inscrever no canal. Porque aqui, às vezes o maior mistério não é descobrir a verdade. É descobrir por que ela foi esquecida. Agora volta comigo, porque a próxima descoberta de Daniel transformaria aquela dúvida em algo muito mais assustador. Durante os dias seguintes, Daniel começou a perceber um padrão. Sempre que perguntava sobre Rafael, as pessoas falavam com cuidado, como se cada palavra pudesse machucar alguém. Mas havia uma data que aparecia mais do que todas as outras. 2019. Foi naquele ano que sua mãe entrou em depressão. Foi naquele ano que seu pai vendeu a casa antiga. Foi naquele ano que muitos amigos se afastaram. E foi naquele ano que, segundo todos, a família parou de falar sobre Rafael. Daniel tentou montar uma linha do tempo. Antes de 2019, Rafael aparecia em tudo. Fotos, mensagens, viagens, reuniões de família. Depois de 2019, quase nada. Era como se alguém tivesse fechado uma porta, mas ninguém dizia quem. Numa tarde, enquanto a mãe dormia, Daniel entrou no antigo quarto de hóspedes. No fundo do armário, encontrou uma caixa de documentos, contas antigas, exames, cartas, papéis dobrados sem ordem. Entre eles, havia uma folha amarelada, escrita à mão.
Era a letra da mãe. Daniel reconheceu na hora. A carta não tinha destinatário. Parecia ter sido começada e abandonada. Ele leu a primeira linha, depois a segunda. E então encontrou uma frase que fez o ar desaparecer do quarto. Perder um filho 2 vezes seria me matar. Daniel ficou imóvel. Leu de novo. E de novo. Perder um filho 2 vezes. Aquilo não parecia apenas luto. Parecia repetição. Como se a mãe tivesse perdido Rafael de um jeito e depois tivesse perdido outra pessoa. Daniel sentou no chão com a carta nas mãos. Pela primeira vez, percebeu que talvez não fosse apenas Rafael que havia desaparecido naquele período. De alguma forma, ele também havia desaparecido. A casa tinha mudado. A mãe tinha mudado. O pai tinha mudado. Os amigos tinham mudado. Mas talvez a mudança mais profunda tivesse acontecido dentro dele. Daniel levou a carta para a cozinha. Colocou sobre a mesa. Quando sua mãe acordou e viu o papel, não tentou negar. Apenas se sentou diante dele, com os olhos baixos. O que aconteceu em 2019? Ela demorou para responder. Você quase não voltou daquele ano. A frase não explicava nada, mas confirmava tudo. A partir daquele momento, a pergunta deixou de ser apenas: quem era Rafael? E passou a ser outra, muito pior. O que aconteceu com os dois? Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Esperou até a casa ficar em silêncio. Depois, voltou ao quarto de hóspedes. Procurou com mais calma. No alto do armário, atrás de uma mala antiga, encontrou uma segunda caixa. Essa era diferente. Não tinha documentos. Tinha vida. Fotografias, bilhetes, cartões de aniversário, ingressos de cinema, um chaveiro velho, um relógio parado. Pequenos objetos que para qualquer outra pessoa não significariam quase nada. Mas para aquela família, pareciam restos de alguém. No fundo da caixa havia um envelope. O nome de Daniel estava escrito na frente. A letra não era da mãe. Daniel abriu com cuidado. Dentro havia uma carta, curta, sem data, assinada por Rafael. Ele começou a ler. Daniel, eu queria dizer que fui embora por você, que fiz isso para te proteger. Mas não seria verdade. Não inteira. Eu estava com medo. Medo de você me ver desaparecer aos poucos. Medo de me tornar apenas isso. Uma doença. Um peso. Uma despedida que nunca termina. Eu via seu rosto cada vez que você achava que eu estava dormindo. Via você fingindo força. Via você deixando de viver um pedaço por dia para tentar me manter aqui. E eu odiava isso. Não você. Nunca você. Eu odiava as ideias de ser lembrado daquele jeito. De ser a razão pela qual você parou de rir. Parou de sair. Parou de ser você. Então eu fui embora antes. Por mim. E um pouco por você também. Porque eu vi o que estava acontecendo com você. E eu não queria ser a razão pela qual você parasse de viver. Daniel parou de ler. A carta tremia em suas mãos. Ele não lembrava de Rafael. Mas aquela carta parecia conhecê-lo melhor do que ele conhecia a si mesmo. Continuou. Talvez você fique com raiva. Talvez você nunca me perdoe. Talvez diga que eu fui covarde. E talvez eu tenha sido. Mas eu prefiro que você me odeie vivo dentro da sua memória, do que veja o que sobrou de mim morrer todos os dias diante dos seus olhos. Se algum dia você encontrar esta carta, espero que entenda uma coisa. Eu não fui embora porque deixei de te amar. Eu fui embora porque não sabia mais como ficar. Daniel terminou a leitura com o corpo frio. Pela primeira vez, entendeu que Rafael não havia simplesmente desaparecido. Rafael estava doente.
Rafael estava morrendo e tinha ido embora antes do fim. Não como herói, não como santo, não como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo, mas como alguém apavorado, alguém que não suportava ser visto desmanchando aos poucos, e alguém que percebeu que Daniel estava desmanchando junto. Daniel segurou a carta contra o peito, tentou chorar, mas não conseguiu, porque ainda faltava a parte mais estranha. Se Rafael tinha sido tão importante, se aquela dor tinha sido tão grande, se a família inteira carregava aquela história como uma ferida aberta, por que Daniel não lembrava de nada? Na manhã seguinte, Daniel confrontou a mãe, não com raiva. A raiva parecia pequena demais para aquilo. Ele colocou a carta de Rafael sobre a mesa e perguntou: "Por que eu esqueci?" A mãe olhou para o papel, depois para ele, e pela primeira vez não tentou proteger ninguém, porque lembrar estava te matando. Daniel quis responder, mas não conseguiu. Ela contou devagar. Rafael tinha uma doença terminal. Quando o diagnóstico veio, Daniel mudou. No começo, tentou ser forte. Levava o irmão às consultas, pesquisava tratamentos, ligava para médicos, anotava remédios, preparava comida, dormia pouco, trabalhava mal, respondia mensagens pela metade, cancelava compromissos. A vida dele foi ficando cada vez menor, até caber inteira dentro da doença de Rafael. Rafael percebeu antes de todos e decidiu partir. Não avisou direito, não fez uma despedida bonita, apenas se afastou. Foi para outra cidade, depois para uma clínica, depois para um lugar onde Daniel não pudesse chegar todos os dias. Daniel nunca aceitou. Procurou Rafael por meses, ligava, mandava mensagens, aparecia em endereços antigos, seguia pistas pequenas demais, esperava retornos que nunca vinham. Quando Rafael morreu, Daniel não estava lá, e isso terminou de quebrá-lo. A mãe contou que depois da morte, Daniel entrou em colapso. Não chorava como alguém de luto, agia como alguém preso no meio de uma busca. Dizia que precisava encontrar Rafael. Dizia que ele não podia ter ido embora daquele jeito. Dizia que, se procurasse mais um pouco, talvez conseguisse chegar a tempo. Mas não havia mais tempo. Não havia mais lugar. Não havia mais Rafael. Dias depois, Daniel voltou ao próprio apartamento. Passou horas remexendo caixas, gavetas e casacos antigos. Talvez procurando mais provas. Talvez procurando uma memória. Talvez procurando alguma versão de si mesmo que ainda fizesse sentido. Foi então que encontrou um papel dobrado no bolso interno de uma jaqueta que não usava há anos. Um papel antigo, gasto nas bordas, escrito com sua própria letra. Era uma lista, coisas que precisava fazer depois da morte de Rafael. Algumas linhas eram práticas: guardar documentos, devolver chaves, avisar pessoas, separar fotos. Mas no final da página havia uma frase sublinhada várias vezes: parar de lembrar, seguir em frente, não deixar isso te matar também. Daniel ficou olhando para aquelas palavras, e então tudo voltou. Não de uma vez, mas em cortes, como luz entrando por frestas. O quarto de hospital de Rafael, o cheiro dos remédios, as mãos magras, as mensagens sem resposta, a raiva, a culpa, a noite em que soube da morte, a sensação de ter falhado, a carta, a lista, a decisão. Não foi um plano perfeito, não foi algo bonito, não foi uma escolha fria, foi desespero. Daniel não apagou Rafael porque não o amava. Apagou porque amava demais, porque cada lembrança vinha acompanhada de uma dor que não terminava, porque lembrar de Rafael significava lembrar também de quem ele tinha sido naquele período. Do irmão que tentou salvar, do irmão que se afastou, do irmão que chegou tarde demais.
E isso era pesado demais para carregar acordado. Durante toda a história, Daniel acreditou que alguém havia escondido a verdade dele. Mas ninguém escondeu. A memória de Rafael não foi roubada. Foi enterrada. Por ele mesmo. Com cuidado. Com intenção. Para sobreviver. Naquela noite, Daniel voltou ao quarto onde as fotos estavam espalhadas. Pegou uma delas. A da praia. Os 2 meninos queimados de sol. Rafael fazendo careta. Daniel rindo. Ele ficou olhando para aquela imagem por muito tempo. E pela primeira vez desde o acidente, não tentou forçar a memória. Não tentou arrancar a verdade de dentro da própria cabeça. Apenas ficou ali, com a foto nas mãos. Como quem segura algo que perdeu 2 vezes. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que algumas dores devem ser enfrentadas a qualquer custo? Ou existem lembranças que às vezes precisam ser deixadas para trás para que alguém consiga continuar vivendo? Escreva sua resposta nos comentários. E se você gosta de mistérios, segredos de família e histórias em que a maior investigação acontece dentro da mente humana, inscreva-se no canal. Porque algumas cicatrizes desaparecem da memória, mas nunca deixam de existir. Daniel passou semanas tentando descobrir quem era Rafael. No fim, descobriu que sabia exatamente quem ele era. A verdade nunca esteve escondida. Ele só a enterrou fundo demais.